A terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da... Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 27 de novembro de 2024, quarta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo aí a natureza espiritual, a natureza carnal do crente e o homem natural, a sabedoria espiritual e a sabedoria natural. Nosso texto hoje é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Paulo está aqui falando sobre essa sabedoria que é dada ao crente, ao convertido a Cristo pela fé em Jesus, tá certo? E vamos aqui ao texto, extrair dele alguma orientação para essa nossa compreensão. E antes de mais nada, quero dizer a você que isso não é nenhuma presunção por vaidade ou querer achar que somos melhor do que alguém, jamais. Comemos a mesma comida, bebemos a mesma água. O fato é que há uma revelação de Deus dada a quem se converte. Então, Paulo está falando sobre essa natureza espiritual, tá certo? Versículo 10 começa dizendo assim: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ora, Paulo, você já sabe, já falei algumas vezes, Paulo era um fariseu, tinha raiva de crente e Paulo se converte. Então, Paulo ele tem uma compreensão muito clara, porque a conversão de Paulo é algo extraordinário. E ele vai estar tirando assim esse conhecimento, porque esse texto que nós estamos falando aqui do versículo 10, Paulo está citando aí o conhecimento que ele tem através da revelação e pelas profecias que foi dada, como falamos já no texto de ontem, tá certo? Então o apóstolo ele vai assim apresentar essa condição de que o humano, o ser humano nascido normalmente, ele não, ele realmente não vai compreender, nem vai ter assim a compreensão das coisas reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pode ter conhecimento de costumes religiosos, pode ter costume de filosofia, de todo segmento que você possa imaginar na sociedade, pode ter esse conhecimento, mas o conhecimento do Espírito, o homem natural, o ser humano natural, não tem. E Paulo vai dizer aqui, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Deus nos revelou a nós, a vocês que creem, pelo seu Espírito. Amém? Então, essa condição eu acho ela muito interessante, porque a gente precisa pensar sobre isso, tá certo? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu vou dizer para você assim, a minha conversa com as pessoas era no monólogo. É, sim, não, não sei, acho que sim, sei lá. É assim o cearense, tá certo? Era no monólogo e hoje eu consigo falar. E isso é graça de Deus, isso é pelo Espírito de Deus, é pela palavra de Deus revelada. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: porque o Espírito a todas as coisas prescruta. É importante entender que o Espírito Santo de Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo, ele penetra o mais profundo de Deus, porque ele é Deus. É três pessoas na mesma essência, têm o mesmo conhecimento, a mesma finalidade, o mesmo objetivo, tá certo? Então, o Espírito Santo de Deus, quando diz prescruta, ou seja, ele penetra. E o Espírito de Deus também penetra a alma do ser humano. E quando há, eu vou dizer assim, essa conexão, né? Hoje nós estamos todos conectados, né? Dominados pela internet. É preciso estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, essa conexão com o Espírito de Deus, é importante saber isso, porque é o Espírito que penetra o mais profundo de Deus, porque é o Espírito que tem o conhecimento de Deus, tá certo? E Paulo vai estar falando disso. E eu vou dizer assim, o Espírito humano é quem nos conhece. O meu Espírito me conhece plenamente, sabe quem eu sou.
Tem coisa que eu sei sobre o meu respeito que você não sabe. O meu Espírito sabe. Então, Paulo está dizendo, o Espírito Santo que penetra, aí ele vai trazer esse conhecimento de coisas desconhecidas que o homem natural não consegue compreender, não consegue entender. É aquilo que o profeta Jeremias diz lá no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e graciosas que não conheces. Ou seja, quando o Espírito de Deus está, ele penetra a nossa alma, nos gera uma nova criatura e ele vai nos dar esse entendimento das verdades bíblicas. Você vai ler a Bíblia, você vai entender assim, poxa, que coisa graciosa isso aqui, Deus falando essa verdade, né? Porque se não tem o Espírito, amado, vai ser filosofia, você pode entender pela sua capacidade, pela sua instrução que você tem, tá certo? Mas o Espírito de Deus é que revela as profundezas de Deus, tá certo? Quando ele diz porque o Espírito Santo, ele é uma promessa feita por Jesus. Jesus vem, prega o Evangelho, a boa nova de salvação, e ele diz aos que crerem em mim, vocês que crerem, eu vou ao Pai. Capítulo 14 do Evangelho de João, tá certo? Ele começa lá e vai ensinar, e ele vai dizer, mas eu não vou deixar vocês só, vou mandar o Espírito Santo da promessa do Pai, que é o Consolador, que vai estar com vocês. Então, isso é uma promessa de Cristo, quando ele fala, porque o Espírito, então isso é a promessa dada por Cristo aos crentes. Primeiro aos apóstolos, no dia de Pentecostes, tá certo? Foram cheios do Espírito Santo. Por isso é que as pessoas dizem que nós somos pentecostais, tá certo? Pentecostais não é quem anda gritando, pulando, não. É quem tem a compreensão da revelação do Espírito Santo de Deus e acredita neles para os dias de hoje, tá certo? Eu não ando dando cambalhota, até porque meu joelho não aguenta. Mas eu sou pentecostal porque eu creio nas virtudes, na presença, na ação do Espírito Santo de Deus, com todos os seus dons para hoje. Então, isso é ser pentecostal, porque no dia de Pentecoste, Deus capacitou a promessa dada do Espírito, encheu os crentes naquele lugar. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, que era cerca de 125 irmãos, tá certo? E falaram novas línguas e tal. Então, esse Espírito é dado primeiro aos apóstolos, porque os apóstolos creram. E depois é dado aos crentes que crerem e continuarão crendo até os dias de Jesus voltar. Amém? Estou dizendo isso para você porque a promessa ela está lá no capítulo 14, no versículo 26 do Evangelho de João. Amém? Essa promessa é cumprida em Atos, capítulo 9, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E o Espírito Santo é dado àquele que crê, daquele que deposita sua fé nas mãos de Jesus. Por isso é que Paulo vai entender assim, ele vos revelou. Amém? Ele vai dizer assim, até mesmo as profundezas de Deus. Portanto, o Espírito revela as profundezas de Deus. E aí nós podemos entender as coisas de Deus. Ah, pastor, entender tudo de Deus? Não. Isso seria impossível porque a mente humana é muito limitada. Mas entenda, o Espírito de Deus que habita no crente não tem limite. Então ele pode nos revelar aquilo que for possível e necessário. Porque eu digo que tem coisas, meu amado, que são grandiosas. Paulo, quando ele tem uma visão, ele diz que foi ao terceiro céu, ele não sabe se é espírito ou se foi no corpo, ele só sabe que viu coisas inefáveis que são incapazes de serem ditas na presença dos homens, de pessoas comuns, vamos dizer assim. Portanto, o Espírito Santo, Paulo, quando ele diz isso, ele está ensinando que nós podemos, assim, ter essa condição de penetrar na presença de Deus e buscar conhecimento de Deus ainda mais e mais, porque o Espírito de Deus habita no crente. Amém? Olha, eu louvo a Deus e sei disso, que muitas coisas que eu falo, que eu olho para a Bíblia e entendo, não é da minha capacidade, não é do que eu estudei secularmente, porque secularmente a gente aprende. Tenho muitas informações seculares excelentes para a minha vida, que é a minha profissão e tudo mais, tá certo? Mas isso não revela Deus, é o que eu estou lhe dizendo, e Paulo também está nos ensinando. Portanto, ele diz até mesmo as profundezas de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está ensinando que nós podemos penetrar o mais íntimo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Você não encontra Deus num livro comum. Ah, o melhor pastor, o melhor teólogo, a melhor coisa. Amém. Ele teve uma inspiração, ele escreve, você pode tirar coisa dali e extrair. Mas pode também ter muita coisa só do homem. Porque o que revela a Deus é a Bíblia Sagrada. O Evangelho de Jesus. Porque tem Evangelho de homens, gente.
tem evangelho de demônios, tem evangelho de comunista, tem todo tipo de evangelho, tem evangelho de progressista, tem todo tipo de evangelho, tem evangelho segundo Allan Kardec, tem todo tipo de evangelho. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho que está na Bíblia, tá certo? Portanto, estou dizendo isso para você, porque Paulo vai assim chamar a atenção, porque o Espírito de Deus que revela a verdade, que é Cristo, ao crente, ele vai penetrar a nossa alma, e por essa relação com o Espírito de Deus, nós podemos penetrar o mais profundo de Deus que seja possível nós entendermos. Eu tenho ciência que Deus vai me revelar aquilo que seja possível entender. E se tiver coisa aí que ele for revelar, eu vou ficar, sei lá, meio perdido, sem entender. É preciso. Mas estou lhe dizendo que o Espírito de Deus, que penetra o mais íntimo de Deus, porque ele é Deus, está no crente. Ele nos dá a condição de penetrar o mais profundo de Deus possível. Amém? Portanto, eu estou dizendo essa palavra para você. É sobre essa sabedoria que Paulo está assim nos ensinando. Eu quero que você abra seu coração para Deus. Você procure ler as Escrituras. Elas revelam Cristo, tá certo? Quando questionaram Cristo, eles disseram, olha, as Escrituras falam de mim, leiam. Amém? Estou dizendo isso para você, amado, para que você possa buscar em Deus, ouvir de Deus, ter uma sensibilidade na leitura da palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe ajudar. Ele está aqui para isso. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz isso por causa do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, por essa compreensão de fé, ele disse que ninguém diz que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Isso é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Então, quando você entende, você diz, Jesus é meu Senhor. Isso é o Espírito que te revelou, e esse Espírito vai te dar conhecimento, sabedoria, vai te levar a penetrar o mais profundo de Deus que seja possível um ser humano penetrar e conhecer. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Filosofia é bom, intérprete, leitura é boa, ensinamento secular é extraordinário. Eu sou contra a ideologia de gênero, tá certo? Essa ideologização marxista, comunista da esquerda no Brasil, que as escolas viraram partidos políticos, aliás, viraram extensivo da esquerda. Eu sou contra esse ensino que é maligno, mas o ensino que é bom, que faz você entender e aprender, claro que é bom, mas você só vai encontrar a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. É dessa sabedoria que Paulo está falando. O Espírito possa te dar uma sabedoria tão grandiosa que tu possa, assim, um dia gravar um vídeo e mandar para mim e dizer assim, Pastor André, eu já estou sabendo mais do que você, eu vou dizer assim, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa quarta-feira, o Senhor seja contigo e te guarde assim preciosamente, guarde a tua casa, abençoe a tua família e abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.